Olá pessoal! Hoje eu quero mostrar esse vasinho alternativo para plantar orquídea Phalaenopsis. Ele foi feito com a castanha de sapucaia e olha que lindo que ficou esse vasinho! Essa castanha é super resistente, funciona muito bem como vasinho e a orquídea ainda pode enraizar por toda ela, fora que fica um charme! Se você gostou, me acompanhe nesse vídeo porque hoje eu vou ensinar o passo a passo de como plantar mini Phalaenopsis na castanha de sapucaia. Eu sou a Mariana, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu separei aqui duas orquídeas que eu gostaria de plantar nesse vasinho de castanha de sapucaia. As duas são mini Phalaenopsis, eu comprei elas pela internet. E vieram plantas bem bonitas, super enraizadas. Olha a quantidade de raízes que essa tem. A outra também tá super enraizada e tá com um vegetal bem bonito. E eu escolhi a castanha de sapucaia para plantar essas mini Phalaenopsis. Eu tenho aqui duas que têm aí um tamanho médio. Elas não são muito grandes, mas também não são muito pequenas. Eu ganhei essas castanhas de sapucaia da minha vizinha. Nunca tinha plantado orquídeas nelas, mas eu vi vídeos aqui no YouTube mostrando que funcionava muito bem. Aí eu resolvi plantar essa mudinha de Phalaenopsis e ela gostou bastante, enraizou super rápido e já tá soltando folhinha nova. Ela veio com poucas raízes e ela nem sentiu o replante. E como eu tinha ganhado essas castanhas, eu resolvi comprar mais algumas Phalaenopsis para plantar nelas. Eu peguei esse vasinho aqui para apoiar a castanha, porque ela não tem o fundo nivelado, então ela não para em pé. Aí eu vou colocar ela aqui para a gente começar esse replante. Mas antes eu quero mostrar que eu furei essa castanha bem no local onde ela solta o talinho. Esse local é o mais fácil de fazer furo nela, você nem precisa da furadeira. Se você quiser fazer mais furos ao redor dela, você vai ter que usar uma furadeira porque é um material muito duro. Agora no talinho é como se fosse uma madeira, então é só você bater a ponta da faca que você consegue furar. Vou usar aqui o musgo esfagno misturado com palha de arroz. Vou colocar um pouquinho aqui no fundo, bem pouquinho, porque não é muito grande essa castanha. Isso aqui vai ajudar na umidade. E a palha de arroz misturada ao esfagno ajuda ele a ficar mais airado, mais fofinho e dizem que ajuda a inibir os caramujos. Então eu estou testando aqui misturar ela no musgo esfagno. Se eu ver algum resultado, depois eu conto aqui no canal. Agora eu vou pegar aqui a primeira mudinha de Phalaenopsis. Elas vieram identificadas com a plaquinha. Depois eu vou deixar o nome e a foto da floração escrito aqui no vídeo. Eu molhei as raízes para ficarem mais maleáveis, assim elas não quebram quando a gente está mexendo com elas. Vou colocar todas essas raízes aqui dentro da sapucaia. Vou ajeitando elas com bastante cuidado, porque mesmo molhadas elas podem quebrar. Então tenha cuidado aí na hora de fazer o replante da sua Phalaenopsis. Aí eu já coloquei praticamente todas as raízes aqui para dentro da castanha. Agora eu vou ajeitar a planta direitinho para preencher com o substrato. Alguém me perguntou aqui no canal se é normal algumas raízes da Phalaenopsis secar quando a gente faz replante. Isso costuma acontecer, ela costuma renovar essas raízes e soltar raízes novas. Se a sua planta estiver saudável, não se preocupe. Vou usar aqui como substrato a pedra brita. Eu lavei bem essa brita para tirar aquele pó que vem nela e ela é uma brita tamanho 1. Aí eu vou pegando essa pedra brita aos poucos e preenchendo todos os espaços entre as raízes da Phalaenopsis, até ela ficar bem firme aqui dentro da castanha. A principal função da pedra brita e de outros substratos que a gente usa é deixar a orquídea bem firme no vaso. Me perguntam também aqui no canal de onde a orquídea tira nutrientes, já que a pedra brita não tem nutrientes. E a verdade é que nenhum substrato possui os nutrientes que as orquídeas precisam para se desenvolver bem. É muito importante adubar as orquídeas. Uma boa adubação faz toda a diferença na floração e também no desenvolvimento da planta. Eu sempre recomendo que você use um adubo bem completo, com os macro e os micronutrientes que elas necessitam. Um exemplo é o adubo BG, que é o adubo que eu uso aqui nas minhas orquídeas.
Inclusive, já tem vídeo aqui no canal mostrando como aplicar o adubo BG nas orquídeas. Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição. E também tem outros adubos aí no mercado com esses macro e micronutrientes, como por exemplo, o adubo Nutriorg, o adubo Fertiplus. Então são excelentes adubos. Escolha o da sua preferência e aplique nas suas orquídeas. Eu sempre recomendo aqui no canal que você use um adubo destinado para as orquídeas. Todos esses adubos que eu citei aqui no vídeo levaram anos a serem desenvolvidos. Foram feitos vários testes em laboratórios e eles foram feitos por engenheiros agrônomos. Então são produtos com uma excelente qualidade. Então, como você pode ver, eu estou colocando aqui a pedra brita com bastante cuidado. Eu estou encaixando praticamente uma por uma, porque o espaço é pequeno, essa orquídea tem muitas raízes, então é um replante que acaba sendo demorado. Eu gosto de replantar as minhas orquídeas com bastante paciência. Às vezes eu edito bastante os vídeos para não ficar aquele vídeo muito longo, mas enquanto eu faço aqui esse replante, eu vou tirando algumas dúvidas aí sobre o cultivo das Phalaenopsis. Aí, à medida que você for replantando, você vai dando uma sacudida de leve assim no vaso, que aí a pedra brita vai assentando e essa planta vai ficando mais firme. É muito importante que a orquídea fique firme para ela desenvolver as raízes. Se ela não se sentir firme no substrato, ela não vai emitir novas raízes. Às vezes a gente planta uma orquídea no vaso ou até mesmo no tronquinho e ela demora muito para soltar raízes, não desenvolve, não solta brotações novas. E o motivo pode ser esse, ela pode não estar firme o suficiente. Então, toda vez que você plantar uma orquídea, certifique-se que ela está bem firme no substrato. Geralmente esse substrato como pedra brita, o caco de telha, que eu gosto bastante de usar, já deixa a orquídea mais firme. Agora, quando você planta numa casca de pinos, por exemplo, que é um substrato mais leve, ela acaba não ficando tão firme no vaso. Aí você acaba precisando tutorar a sua orquídea. Terminei de colocar aqui a pedrinha brita. Já dá para perceber que ela está bem firme aqui no substrato e olha aqui como eu coloquei a pedra brita. Eu coloquei somente por cima das raízes. Essa parte do caule aqui das Phalaenopsis, que é de onde saem as folhas, eu deixei totalmente livre. Agora eu vou pegar um pouquinho do musgo esfagno misturado com a palha de arroz carbonizada e vou colocar aqui ao redor. Mas eu vou colocar longe do caulezinho da Phalaenopsis. Se a gente coloca esse musgo esfagno muito em cima ali daquele caulezinho, a Phalaenopsis pode acabar apodrecendo, porque geralmente o esfagno ele retém bastante água. E se o caule da Phalaenopsis fica molhado por muito tempo, ela pode apodrecer. Então coloque o esfagno mais afastado aí desse caulezinho, mais afastado das folhas da Phalaenopsis. Esse primeiro replante já está pronto, agora eu vou colocar essa Phalaenopsis aqui no cantinho e vou replantar a outra mudinha de Phalaenopsis. E se você está gostando desses replantes, já se inscreva aqui no canal, porque toda semana tem um vídeo novo por aqui falando sobre o cultivo das orquídeas. Agora eu vou replantar a segunda mudinha de Phalaenopsis aqui nessa castanha de sapucaia. Já coloquei ela aqui por cima do vasinho para ela ficar bem em pezinha. Vou pegar aqui essa outra mini Phalaenopsis, vou tirar aqui a plaquinha de identificação dela. Depois eu dependuro ela no vasinho para não perder. Vou deixar a identificação e a foto da floração aqui no vídeo. Essa muda aqui também está bem bonita. Olha aqui o tanto de raízes, está bem saudável. Tem uma folhinha aqui que já está bem amarelinha. Vou retirar essas folhinhas, que são as folhinhas mais antigas. É normal elas ficarem amareladas. Aí é o mesmo processo do outro replante. Vou pegar aqui um pouquinho do musgo esfagno, vou colocar aqui no fundo desse vasinho. Lembrando que não é bom exagerar no musgo esfagno, porque ele retém muita água. E uma dica importante, se você cultiva a sua orquídea Phalaenopsis na chuva, não coloque esse musgo esfagno no meio do substrato. Não coloque ele no fundo aqui do vaso, igual eu estou colocando. Coloque somente por cima, porque aí, caso comece a chover demais, você tem como retirar. Se você coloca no fundo do vasinho, não tem como. Agora, com bastante cuidado, eu vou colocando essas raízes aqui dentro da castanha de sapucaia.
Ela tem bastante raízes, mas como a castanha ela abre, então dá para colocar todas as raízes aqui dentro. Pode ser que ela descarte algumas dessas raízes e pode ser que ela não descarte e essas raízes venham a bifurcar. Não tem como saber, então eu sempre replanto a minha orquídea Phalaenopsis com as raízes. Eu só corto raiz de Phalaenopsis se essa raiz estiver totalmente seca. Se essa raiz estiver verdinha e saudável, eu não corto. Já posicionei ela aqui dentro da castanha de sapucaia. Agora eu vou preencher aqui com a pedrinha brita. Eu vou colocando a brita com bastante cuidado entre as raízes até a minha mini Phalaenopsis ficar bem firme aqui no vasinho de castanha de sapucaia. E enquanto eu preencho aqui com a pedra brita, eu quero falar um pouquinho sobre a rega nesse substrato. A pedra brita é um substrato inerte e ela seca bem rápido, porque no momento que a gente faz a rega, a água passa por ela e já escorre. O que ajuda a manter um pouquinho da umidade aqui é o musgo esfagno que eu coloco. Então, nesse tipo de substrato, a gente acaba precisando regar mais a nossa orquídea. Como eu usei o musgo esfagno e o meu clima aqui não é aquele clima muito quente, eu consigo deixar essa Phalaenopsis sem rega aí uns 2 dias. Mas se você mora em uma região muito quente, talvez você vai precisar regar todos os dias. Isso depende muito do clima de cada região e da nossa observação. Como eu coloco o musgo esfagno aqui por cima, eu faço o seguinte, eu observo ele. Se eu tocar nele e eu sentir que ele está bem seco, eu faço a rega. Agora, se ele estiver com umidade, eu não rego a minha Phalaenopsis. Agora, se você plantar na pedra brita pura e não usar o musgo esfagno, provavelmente a sua rega vai ter que ser diária, exceto naquela temporada de chuva, né? Porque aí costuma chover quase todos os dias, então você não vai precisar regar. Vou terminar de colocar aqui a pedra brita e volto mostrando como que ficou esse vasinho preenchido com o substrato. Terminei de colocar a pedra brita. Eu sempre dou uma balançadinha no vaso para ela sentar e olha aí como que ficou. O caulezinho da Phalaenopsis está totalmente livre, coloquei a pedra brita somente por cima das raízes, as folhas também estão livres. Agora eu vou colocar o musgo esfagno aqui por cima. Eu gosto de afofar bem esse musgo esfagno para ele ficar mais soltinho, misturo ele com a palha de arroz. Aí é só colocar aqui no cantinho do vasinho. É muito pequena, né, a castanha de sapucaia, então não cabe muito esfagno aqui. Coloque só uma pequena quantidade sem colocar em cima das folhas da Phalaenopsis, em cima do caule. Aí você não vai ter problema nenhum com esse musgo esfagno. Ele só é problema quando a gente coloca muito em cima das folhas, porque, como eu disse, vai segurar aí bastante água e pode causar fungos e apodrecimento. E olha como que ficou uma graça esse replante. Muito lindinho, né? Então aqui estão os 2 replantes de Phalaenopsis na castanha da sapucaia. Para quem não sabe, a sapucaia é uma árvore e ela produz essa castanha com vários frutinhos dentro. Agora eu quero mostrar como eu fiz para dependurar. Eu passei um arame em volta aqui da castanha, ela tem uma bordinha mais larga, então o arame ficou bem firme aqui. Fiz uma alça e dependurei. E eu já tenho novidades. Olha aqui a raizinha acordando. Deve ter mais ou menos uma semana que eu fiz esse replante e ela já está aí soltando raizinhas novas. Essa daqui eu estou observando ela bem, porque ela veio com uma manchinha aqui na folha. Eu acho que isso aqui foi excesso de umidade. Parou, não está se espalhando, mas eu estou acompanhando de perto para ver se isso aqui não vai evoluir. Mas eu acho que não, foi só água que acumulou ali entre as folhas e ela acabou secando. Eu coloquei própolis, então eu acho que ela vai se desenvolver bem. Já me conta aí nos comentários o que você achou desses vasinhos de sapucaia e também dos replantes. Eu achei uma graça, achei que ficou muito lindinho. E à medida que as raízes da Phalaenopsis forem crescendo, elas podem grudar por toda essa castanha. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero mostrar essa orquídea linda que está florindo por aqui. Essa daqui é uma Oncidium ornitorrinco ou Oncidium sotoano. Ela tem os 2 nomes.
ela dá essas florzinhas bem pequenininhas, bem delicadas e várias hastezinhas florais. Olha aqui que fofurinha que é a florzinha dela de perto. Muito lindinha, né? E ela soltou aqui nem sei quantas hastes florais, não contei. Mas eu estava reparando que tem 4 hastes florais por bulbo. É muito fofinha. Mas é uma daquelas orquídeas bem chatinhas para cultivar, porque ela tem as raízes muito fininhas, apodrece com bastante facilidade e ela também pinta muito as folhas, porque ela é uma orquídea de altitude e um clima mais fresco. Mas então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou do vídeo, deixa o like, porque seu like é muito importante para mim, e compartilhe esse vídeo com alguém que também possa gostar desse conteúdo. Vou deixar aqui na tela final um vídeo mostrando como plantar orquídea Phalaenopsis no vaso com pedra brita e também uma playlist sobre a orquídea Phalaenopsis. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!